servidor, olá, servidora, seja muito bem-vindo aqui ao Financeiramente Falando, ao SOS Servidor. Eu sou Ana Souza e estou aqui para falar sobre finanças. Sou servidora pública, educadora financeira. E para quem não me conhece, eu criei o SOS Servidor, um canal exclusivo para isso, onde o servidor público aprende a viver bem com o seu dinheiro, aprende a viver em paz com o seu dinheiro, né? Aprende a vencer o endividamento e dá início a todo um processo de prosperidade e crescimento na vida financeira. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre como e quais dívidas o servidor pode portabilizar. Sobre todo o processo de portabilidade, eu recebo muitas perguntas sobre como funciona, sobre como se dá essa questão. Muita gente não sabe que consegue reduzir suas dívidas através da portabilidade. Então, hoje vocês vão aprender tudo sobre isso, ok? Perguntas eu respondo ao final, tá? Então, guarda aí a sua pergunta se você tiver dúvidas e no final a gente vai esclarecendo, tá? Então, gente, para começar, a portabilidade, ela é um instrumento de livre mercado, né? Um instrumento muito usado aqui no nosso país para reduzir preços, para melhorar serviços, como, por exemplo, telefonia, internet, plano de saúde e também serviços financeiros, como, por exemplo, quem quer trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, né? Quer melhorar a sua dívida, também para outros tipos de serviços financeiros. Se o seu banco, por exemplo, está com taxa de juro maior do que a concorrência, através da portabilidade, você pode melhorar o seu financiamento. E qual o objetivo de portabilizar, por exemplo, uma dívida? Obviamente, é otimizar essa dívida, melhorar, conseguir pagar juros menores, melhores prazos, melhor condição de uma forma geral, certo? Você pode portabilizar o seu salário, o banco onde você recebe o seu salário. Você pode portabilizar o seu financiamento habitacional, se você tem financiamento habitacional. Você pode portabilizar financiamentos diversos, financiamento do seu carro, o financiamento da sua imobiliário, já falei, né, da sua casa, um empréstimo, um empréstimo consignado ou não, né, um empréstimo pessoal, por exemplo. A sua previdência privada pode ser portabilizada, até mesmo carteira de títulos de ações. Quem investe em ações, se ele está numa corretora, ele pode portabilizar e passar esses investimentos para outra corretora. Praticamente, nos dias de hoje, atualmente, você pode portabilizar qualquer tipo de financiamento. Qualquer contrato você pode passar pelo instrumento da portabilidade. Desde que você saiba, né, que a nova instituição para onde você está levando aquela dívida ou aquele financiamento que você deseja transferir, essa instituição vai submeter a sua dívida ao processo de aprovação e avaliação do crédito, certo? Da mesma forma que aconteceu quando você foi lá fazer aquela dívida, certo? Então, eu vou me ater, basicamente, aqui a dois tipos de portabilidade, que é o que mais interessa aos servidores, tá? Eu vou me ater à portabilidade de dívida e portabilidade de salário, mas você já sabe que todos esses casos que eu acabei de falar, você também pode portar seu financiamento imobiliário, financiamento do seu carro, a sua previdência, ok? Primeira coisa que você precisa entender é que portabilidade de dívida e de salário são independentes,
da outra, tá? Você pode ter o salário num banco e a sua dívida em outro banco. É claro que uma instituição, quando você vai em busca de fazer uma portabilidade do consignado, por exemplo, as instituições, elas sempre têm uma taxa melhor se você levar o seu salário, se você fizer a portabilidade. Por quê? Porque ela quer você como cliente. Um novo cliente ali no banco é mais produtos sendo vendidos, né? É mais gente movimentando. Então, todo banco ele quer conquistar o cliente, principalmente o servidor público. A carteira do servidor público, né? A carteira de um órgão, carteira do Estado, do município, é algo interessantíssimo para os bancos. Os bancos matam e morrem por essa carteira, porque ali eles vão movimentar uma quantidade de dinheiro muito grande. Então, o banco sempre vai querer você lá por completo, mas isso não quer dizer que você não possa ter, e por exemplo, hoje você está no banco X. Vamos falar o nome do banco. Vamos supor que você esteja hoje no Banco do Brasil. Você tem seus consignados lá, você tem empréstimo lá, e você recebe o seu salário lá. A folha do seu município, seu estado, por exemplo, é lá. Você pode portar o seu salário de lá, não tem problema nenhum, para qualquer outro banco, e o seu consignado fica lá, tá? Você não está preso lá porque você tem um consignado lá. Então, uma outra coisa muito importante, em linhas gerais, é que você não precisa de autorização do seu banco atual para fazer uma portabilidade. Né? Eu dei o exemplo aqui do Banco do Brasil. Se você quer fazer uma portabilidade, por exemplo, para um banco digital, para o Banco Inter, você não precisa que o Banco do Brasil autorize. Não existe essa história de o banco não autorizou. Não existe, ele é obrigado a autorizar, porque isso é uma regulamentação da portabilidade, tá? Então, é muito importante que você entenda isso, porque tem gente que acha que tem que conversar com o gerente atual para ele autorizar fazer a portabilidade. Você não necessita dessa autorização para desvincular ali do seu banco atual para fazer todo esse processo de portabilidade, de mudança. Você vai negociar a sua portabilidade direto com o novo banco, com o novo agente, tá? Bastando para isso você se dirigir a ele ou fisicamente ou virtualmente, como tem funcionado tanta coisa. Entendido? Então, gente, a portabilidade de salário, desassociamos aqui. Portabilidade de salário é uma coisa, portabilidade de crédito é outra coisa, são diferentes as formas de fazer, né? A portabilidade de salário, por exemplo, ela é solicitada quando o trabalhador ele entende ser mais prático e vantajoso para ele receber o salário por um outro banco, né? Ele não quer mais receber ali por algum motivo, então ele não quer mais receber, quer passar para outro banco, que não é o banco que o seu empregador tem contrato firmado, certo? Então, se o servidor está insatisfeito com aquele serviço prestado, com o banco que ele trabalha atualmente, ele precisa apenas procurar a nova agência, o novo banco que ele quer trabalhar, né? Fazer essa pesquisa aí, se dirigir à instituição bancária, como eu falei, ou presencialmente ou virtualmente, e informar que você deseja fazer a portabilidade, solicitar a portabilidade. Você deve ter, de preferência, o CNPJ do seu órgão, né? Você consegue isso como? Muito fácil. Você pode pedir, ligar para o setor de pagamento ou pegar ali a sua declaração de rendimento anual. Sempre tem ali o CNPJ do seu órgão pagador. Você informou o CNPJ? Pronto, tá tranquilo. Às vezes até o próprio banco já sabe, né? Eles têm lá como pesquisar. Mas você tendo também já é bem legal, tá? Você informou, entrou em contato, passou seu CNPJ,
falou do desejo, ele solicitou que a portabilidade seja processada. Geralmente, esse processamento vai se dar em 5 dias úteis, depois que o banco prepara ali o pedido de portabilidade, né? A partir da solicitação de transferência desse salário. E os créditos, quando o seu salário for creditado ali, uma vez que tenha sido processado, quando o seu salário é creditado, ele precisa, o banco antigo precisa transferir para o banco novo o seu dinheiro em até 12 horas. O seu empregador depositou o salário, o banco tem que mandar esse salário para a nova instituição em até 12 horas, ok? E você pode também, gente, fazer essa portabilidade não só para bancos físicos, como eu falei, para banco digital também. Vai funcionar da mesma forma. Você vai entrar em contato, vai solicitar, vai informar o CNPJ e pronto, 5 dias depois, estando processada lá, no próximo pagamento, 5 dias úteis, o seu salário já vai ser enviado para lá, certo? E a portabilidade de dívida? A portabilidade de salário é bem simples, né? É algo que não requer muito trabalho, é algo simples de se fazer. Já a portabilidade de dívida, ela é um pouco mais detalhada, é um pouco mais minuciosa, certo? E como se faz a portabilidade de uma dívida? Bom, a portabilidade de dívida é para você transferir a sua dívida de um banco para outro, seja ela consignada ou não. Como eu já falei, toda dívida pode ser portabilizada. Sua dívida com o imóvel, com o carro, financiamentos diversos, inclusive o consignado. Eu vou falar propriamente do consignado, porque o consignado é geralmente o que traz maior interesse do servidor público, certo? Então, gente, no caso do processo de portabilidade de dívidas que não estão consignadas no seu salário, empréstimos, financiamentos, imobiliário, automóvel, o banco para onde você pretende portabilizar essa dívida, certamente esse banco vai fazer uma análise, certo? Da sua capacidade de pagamento, para ver se você se interessa para ele aceitar a sua dívida, portabilizar a sua dívida. Então, ele vai analisar novamente e aprovar essa portabilidade. Da mesma forma como você fez no processo inicial, né? Onde o banco pegou ali, aprovou para você e tal. Um novo banco para onde você vai portar vai fazer a mesma coisa, certo? Agora, uma portabilidade de dívida, gente, ela só faz sentido para você se ela representar, é óbvio, uma economia, uma redução no valor total da dívida, ou uma redução no prazo, ou uma redução na parcela, no valor da parcela, tá? A portabilidade geralmente vai trazer um novo arranjo para a sua dívida, né? É um novo contrato, certo? Um novo arranjo, e tudo vai depender da estratégia que você está usando para organizar a sua vida financeira, a estratégia de cada um. Então, tanto pode ser uma queda no valor total, tem gente que ela está conseguindo pagar a parcela ali direitinho, tá ajustado no orçamento dela, então ela quer diminuir os juros, certo? E ganhar ali, manter o valor da parcela e reduzir no tempo, certo? Para ela quer manter a mesma parcela e reduzir o tamanho da dívida, reduzir no tempo. Outra pessoa, outros já estão, de repente, com o orçamento muito apertado, então, quando ele tem a oportunidade de reduzir os juros, o que ele quer? Ele quer diminuir a parcela, porque a parcela está ali espremendo o orçamento, ele não está conseguindo pagar, está com dificuldade. Então, ele vai fazer o quê? Ele quer uma parcela menor. Então, ele vai aumentar no tempo e reduzir ali no valor que ele paga mensalmente, certo?
Ou seja, cada pessoa vai ter um arranjo diferente de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu orçamento, certo? Geralmente, eu sempre deixo isso muito claro, a economia maior vai acontecer sempre quando você reduz o número de parcelas, a quantidade de parcelas. Quanto mais tempo o seu consignado tem, mais caro ele vai ficar, certo? O consignado ele se torna uma dívida cara por conta do tempo, certo? Às vezes a pessoa acha que a parcela é pequenininha, então vai se ajustar ali no orçamento, mas ele paga, os juros é menor do que o empréstimo pessoal, só que geralmente ele vai pagar muito, aquela dívida vai ficar cara, porque ela leva muito tempo. Então, quanto menor o tempo, quanto mais você conseguir diminuir a sua dívida no tempo, menos você vai pagar, tá? Isso é básico, ok? Então, sempre que você puder, só que isso vai ter que estar atrelado lá no seu orçamento, por isso o orçamento é tão importante, reduza a sua dívida sempre no tempo, certo? Agora, se você tem interesse em otimizar a sua dívida através da portabilidade, desse instrumento que é a portabilidade, preste atenção nesse passo a passo que eu vou te dar agora, tá? A primeira coisa, o que você tem que fazer? Documente a sua dívida, certo? Você precisa ter os documentos da sua dívida. Você precisa se organizar para isso. O seu contrato é a certidão de nascimento da sua dívida. Exatamente isso que acontece. A sua dívida, quando ela nasce, quando ela é criada, né, quando você vai lá e assina e faz aquela dívida, ela tem ali uma certidão de nascimento, como se fosse uma criança, né? Nasceu aquele filho, né, indesejado. Esse é um filho indesejado, que é esse consignado. Então, ali naquele contrato, vai ter todos os dados da sua dívida. A forma de amortização, a modalidade do crédito, a taxa de juros mensal, o SET, que é a taxa, a taxa total de juros de um contrato, o valor da prestação, tudo está especificado ali no contrato, certo? Assim como também o documento da evolução da dívida, para você conhecer as parcelas, o que falta pagar direitinho. Então, primeira coisa, documenta a sua dívida. Pede os documentos da sua dívida, cria uma pastinha, organiza isso na sua casa, certo? Liga para o saque, tá bom? Liga para o saque, peça ali o contrato, guarde esse contrato, tenha esse contrato. A maioria das pessoas não tem, certo? Então, se você está assistindo aí ao vivo, manda o coração para a Naninha. Se você está assistindo esse aulão no gravado, deixa o seu like aí no YouTube para gente, tá bom? É muito importante, porque o YouTube reconhece que o trabalho do SOS Servidor é um trabalho relevante para a comunidade dos servidores e apresenta esse trabalho para mais gente, tá bom? Então, gente, o que acontece? Primeiro você vai documentar a sua dívida. Segundo passo, o que você vai fazer? Ou melhor, o que você precisa saber? Que uma dívida, para ser portabilizada, ela não pode ser portabilizada num prazo menor do que 12 meses, tá? Antigamente, você podia portar a qualquer momento uma dívida. Agora, de um tempo para cá, agora não, de um tempo para cá, o Banco Central regulamentou. E aí, ele estabeleceu como prazo mínimo para que uma pessoa possa tirar a dívida de um local e levar para outro, 12 parcelas, ok? Então, se você fez essa dívida há pouco tempo, você não consegue portar ela para outro banco. O Banco Central criou isso para que as empresas de crédito consigam cobrir os seus custos e ter lucro nessa operação, né? A finalidade deles é ter lucro, ter lucro com essa transação. Então, é uma empresa, tem gente trabalhando, tem gente recebendo comissão quando vende o empréstimo, quando fecha uma venda, um empréstimo, né? Então, esse prazo é para garantir que aquela empresa
tenha ali os seus custos, o seu lucro naquela operação, certo? Então, anote isso aí. Antes desse prazo, dificilmente você consegue portar a sua dívida, ok? Terceiro, dívidas. Para você portar uma dívida consignada, é um pouco mais difícil, né? Você vai precisar saber, junto ao seu órgão pagador, quais bancos possuem convênio para a portabilidade, certo? Então, você não pode. As pessoas ficam, às vezes, me perguntam: qual o banco que tem menor taxa? Gente, não é assim que funciona. Não importa se o banco tal está com menor taxa. Você pode até saber disso a título de informação. Mas o que você precisa saber, o certo é você saber com o seu órgão qual banco, quais bancos e instituições financeiras eles têm convênio. Se não tem convênio com o seu órgão, não adianta, não interessa se a taxa está mais baixa, você não vai conseguir nada. Infelizmente, isso é muito chato, porque você não deveria existir essa regra, né? Isso deveria ser aberto a qualquer banco. Qualquer banco que você fosse lá e tivesse uma taxa menor, ele mandaria-lhe o documento para a instituição tal e portaria a sua dívida. Mas, infelizmente, não é feito assim. Existe primeiro um contrato e só os bancos que têm convênio ali com aquela instituição é que conseguem portabilizar o seu consignado. Então, primeira coisa, descubra, liga lá para o seu setor de pagamento, qual órgão que qual órgão, qual instituição, qual banco que vocês têm convênio para consignar. Banco tal, banco tal, banco tal, banco tal. Primeira informação, tá bom? E aí, gente, é necessário, então, que você, de posse dessa informação, passe, então, a procurar condições, prazos, taxas e busque aí uma condição mais favorável para você. Eu vou te mostrar agora, tá? Um site no Banco Central onde você consegue essa informação, certo? Você consegue saber o juro que está sendo praticado pelos outros bancos. Essa informação nem sempre é 100% fidedigna, certo? Você não pode confiar 100%, mas ela serve de referência. Por quê? Porque às vezes o banco trocou, já está trabalhando com uma outra taxa e não informou ali ao Banco Central. Ou então o Banco Central às vezes faz isso uma vez por mês, troca, atualiza ali de tanto e tanto tempo e não atualizou e o banco mudou a taxa. Mas serve como um referencial para você consultar e saber qual a taxa que está sendo praticada. Eu vou te mostrar agora, tá? Bom, então vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Ó. Já apareceu aí no YouTube, certo? Vocês estão vendo? Essa tela aí é a tela do Banco Central, correto? Tá aparecendo aí para vocês? Deixa eu aparecer aqui para mim também. Tá certinho? Vocês estão vendo? Então, né? Tô mexendo aqui, ó. Aí, como é que você vai fazer, ó? Olha como é fácil esse processo. Você vai entrar aqui, clicar aqui, ó, em estatística, taxa de juros, ó. Estatística, tá aqui, tá vendo? Tá vendo a setinha aqui? Agora vem aqui, ó, taxas de juros, aqui à sua esquerda. Apareceu aí, ó, taxas de juros, tá? Modalidade do crédito, ó, pessoa física. Pessoa física de um lado, pessoa jurídica de outro. Nosso aqui interesse é na pessoa física. Ó, crédito, aquisição de bens, papapá, cheque especial, crédito consignado em INSS, crédito consignado privado. Nosso interesse aqui é o crédito pessoal consignado público. Vamos clicar nele. Ó, agora a gente foi para essa tela, tá vendo?
Aqui está aparecendo, ó, período de 2/9 a 9/9, tá? Foi o período que essa informação foi coletada. Então, pode ser que por qualquer motivo ela esteja, de repente, mude alguma coisa. Mas, a princípio, é uma referência que a gente tem, tá bom? Então, ó o banco que está com a menor taxa. Banco Cooperativo Sicredi. Ao mês, 0,96. Tá? Então, mas você pode escolher o Sicredi? Não. Se o seu convênio, se a sua instituição não tem convênio com o Sicredi, você não consegue portar para o Sicredi. Então, você começa sempre descobrindo qual instituição o seu banco tem convênio, certo? Aqui estão as taxas praticadas por cada um deles, certo? Ó, tem aqui, ó, tem 39 bancos, Crefisa, Daicoval, ó, tá vendo? Então, é dessa forma que você pesquisa, que você conhece aí as taxas do mercado, as taxas praticadas pelos bancos do mercado, tá bom? Essa é uma forma bem fácil de você fazer isso. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu voltar. Pronto. Então, o que acontece? Você pode simplesmente consultar, conhecer a taxa que o banco está praticando. Primeiramente, sabendo a informação que eu acabei de passar para você, que de pegá-la no seu órgão, conhecer, saber quais são os bancos, ok? Pode consultar, saber, já vai saber ali a taxa que aquele banco conveniado com o seu órgão está praticando, ok? Ali, não quer dizer que é 100%, fora isso, vai pessoalmente ou entra no site, pesquisa, porque pode ser que haja alguma mudançazinha, tá bom? Então, ó, esse processo, gente, de portabilidade, é muito interessante que você assuma uma postura ativa. Gente, essa informação que eu estou dando agora é uma informação muito importante. É crucial, tá bom? Que você assuma uma postura ativa na hora de negociar a sua portabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não conhece esse processo, não sabe essa informação que eu estou dando aqui para vocês. Então, essa pessoa, ela fica à mercê de ligações, à mercê de pessoas, talvez de má fé, do outro lado do telefone, querendo dar golpe, tá bom? Então, assuma a postura ativa, porque quem assume a postura ativa não toma golpe. Ela está indo até o banco, ela entrou em contato com o banco. É claro que outras pessoas vão entrar em contato, porque quando você pesquisa, o Google já rastreia a tua pesquisa e vai ficar te apresentando um monte de coisa, certo? É óbvio que isso vai acontecer, mas você não vai dar ouvido, porque você já entrou em contato com aquele banco, você já sabe que você está falando com a pessoa de tal banco, você não está em casa recebendo ligação e deixando que os outros resolvam. Você assumiu uma postura ativa e você está resolvendo a sua situação, certo? Então, a chance de você ser enganada, de você cair num golpe, ela é muito menor. Eu não vou dizer que ela não exista, porque a gente sabe que 7-1 e golpista existe para todo lado. Mas você está assumindo uma postura ativa e fechando a porta para muitos tipos de golpes, tá? Além disso, além de você tomar uma postura ativa, é você conhecer o processo, é você saber como se dá isso, tá? E eu vou te mostrar aqui alguns detalhes, fica aí, porque eu vou te mostrar alguns detalhes que são importantíssimos para isso,
tá? Você vai entender o que é portabilidade e o que não é, o que é golpe, tá? Então, ó, assumir uma postura ativa, né? Entrando em contato, você entrando em contato, você buscando a instituição que o seu órgão informou para fazer a pesquisa, ver quem tem uma taxa de repente melhor para te oferecer, tá? Uma outra informação muito importante para você é que o banco antigo ele é obrigado a portar a sua dívida, o seu consignado, certo? O banco atual, gente, seu banco atual, banco, estou chamando de antigo porque, né, você está no processo da portabilidade, então o seu banco atual ou antigo, né, no momento, daqui a pouquinho ele já vai virar antigo, ele é obrigado a processar a portabilidade. Isso consta em resolução, certo? Existe uma resolução, a 4.292 de 2013, que diz que o banco tem 5 dias úteis, até 5 dias úteis, para responder ao pedido de portabilidade e informar para o novo banco os dados solicitados ali necessários para o processo de portabilidade, tá? Não existe essa história. Eu já ouvi algumas pessoas me falar, não, mas o meu banco atual não autorizou a portabilidade. Isso não existe, tá? Ele não tem esse poder de não autorizar. A portabilidade é um instrumento regulado pelo Banco Central. Então, a pessoa tem o direito de sair de um banco para ir para o outro, e o banco atual, ele não pode falar não vai, tá? Ele é obrigado a fornecer os dados para o outro banco, certo? Agora, uma coisa também é fato. O banco novo, o banco para o qual você quer portar sua dívida, ele não é obrigado a fazer a portabilidade, tá? Ele não é obrigado a aceitar a portabilidade. É claro que para o banco é importante, é interessante ter ali um novo negócio, um novo cliente, mas ele tem a livre opção, como empresa, de dizer: eu não quero trabalhar com esse cliente, eu estou vendo aqui, não me interessa, mesmo sendo uma dívida, tá? Então, não quer dizer que o banco seja obrigado a aceitar a portabilidade, tá? O banco que passa, o banco atual é obrigado a ceder. Agora, aquele banco o qual você está querendo portar, ele não é obrigado a aceitar, dizer, não, eu quero. Ele pode negar também a sua portabilidade. Isso não é ilegal, tá bom? Geralmente eles querem, sim, quando você leva uma dívida, eles querem também o seu salário, porque tendo o seu salário, né, eles têm mais uma gama de negócios ali para te vender, para te oferecer, é mais um cliente, sem dúvida nenhuma. Quando você leva o salário, de repente eles têm uma taxa melhor para te oferecer, isso é fato, tá? Agora, como se dá o processamento da portabilidade? Isso é muito importante que você saiba, tá? Ó, é o seguinte, olha como é que esse processo se dá, ó. O Banco Novo, gente, ele solicita o pedido de avaliação do seu saldo devedor, o banco para onde você quer ir, quer levar a sua dívida, tá? Ele solicita o saldo, seu saldo devedor, a CIP. Existe uma intermediadora, se chama CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos, ok? Ele não vai direto para o outro banco, para o banco atual, não. Ele manda para a CIP, certo? Aquela solicitação da portabilidade da dívida. Preenche lá algum documento, manda lá para essa tal de CIP, e essa CIP é quem controla esse sistema de portabilidade, tá? Essa Câmara Interbancária de Pagamentos é quem faz essas transações, certo? A CIP, ela pega esse pedido e envia para o seu banco atual, o banco onde está a sua dívida naquele momento, tá? Ela encaminha ali esse pedido. O banco ele tem 5 dias úteis para responder, para enviar todos os documentos para a CIP que a sua dívida precisa, para fazer o levantamento e mandar esses dados. Ele tem um prazo.
Uma vez que ele encaminha esse processo para a CIP, ela informa ali para o banco atual, passa toda aquela documentação, tá? E o banco faz esse processamento todo dessa dívida. Nesse período, o seu banco anterior é muito provável, quando ele receber o pedido lá da CIP, né, o pedido do seu crédito, o que ele vai fazer da sua dívida? O que ele vai fazer? Ele imediatamente vai tentar entrar em contato com você e te oferecer um juros menor. Isso é muito comum acontecer, certo? Espontaneamente, é muito difícil que você consiga que o gerente, quando você vai lá chorar, reclamar, pedir, pelo amor de Deus, é praticamente impossível. Pode acontecer, não posso dizer que não, mas eles não se sensibilizam com a sua situação e simplesmente não, diz que não vai baixar, que não tem como, que é o contrato está pronto e nananá. Mas quando você parte para uma portabilidade, ok, então você procura uma condição melhorada. Quando ele recebe essa informação da CIP que sua portabilidade está indo para outro banco, aí ele se mexe, né? Pega o telefone, não, porque a gente vai estar te oferecendo aqui um juros melhor e tal. Aí o que você tem que fazer no seu lugar, né? Eu sempre oriento meu aluno dessa forma. Joga para o banco novo a proposta. Olha, o meu banco aqui me ligou, meu gerente me ofereceu a taxa tal. Né? Você cobra essa taxa? Se você cobrir, eu fico com você. Dá preferência para o banco novo? Ele não está ali se esforçando, trabalhando para baixar a sua taxa? Dá preferência para ele, porque o outro não baixou para você? Então, ó, tchau e benção. Agora, se ele não cobrir, né, nada de mágoas, fique lá no banco que te der uma condição melhor. É óbvio, tá bom? Então, ele vai fazer de tudo para reter o seu empréstimo, a carteira, né? E não perder você como cliente, certo? Agora, uma vez que esse processo se formalize, tá? O banco novo assume a dívida, quita o saldo devedor com o banco anterior, certo? Com o banco que você acabou de sair, com o banco atual, onde a sua dívida está saindo de lá. Vou chamar de banco anterior para não confundir, tá? Com o banco anterior, o banco novo, para onde você assinou, a CIP já passou o documento para lá, tal, tá tudo formalizado, ele vem, quita com o banco anterior a dívida, ok? E aí, um novo contrato é gerado, é tudo novo, conforme você combinou lá, o valor da prestação e tal. Ele vem, pô, quita aqui o seu saldo devedor com o banco anterior. Então, a partir depois que você assina, né, ele geralmente quita ali e formaliza tudo, acerta tudo no prazo de 7 a 15 dias. Só que, percebe uma coisa? Você não colocou a mão em dinheiro em momento nenhum, certo? Você não coloca a mão em dinheiro. Uma portabilidade é feita entre os bancos. O banco atual quita sua dívida com o banco anterior, onde você está tirando a dívida, você não coloca a mão em dinheiro. Então, quando você escutar essa história de que vai pegar um empréstimo, você vai pegar esse empréstimo, vai ficar com outra prestação e eles vão te pagar, vão depositar na sua conta e você deposita o dinheiro do empréstimo na conta deles. Gente, pelo amor de Deus, tem que estar muito doido, tem que estar muito cego para acreditar numa história da carochinha dessa. Não, porque tem papel, porque tem um contrato, porque tem um papel timbrado, porque... Gente, eles contam 7-1, enrola, olha, 7-1 não é mole não, eles contam, eles fazem acreditar na coisa mais absurda. E realmente eu fico, como que pode uma pessoa acreditar que ela vai fazer um segundo empréstimo
vai fazer um segundo... Olha como é que funciona a história. Faz um segundo empréstimo, pega aquele dinheiro... quanto é que é o seu saldo devedor? O saldo devedor tem 70 mil. Aí ele vai fazer um novo empréstimo de 70 mil, com uma prestação menor, uma taxa menor. Aí ele pega esses 70 mil, entrega para aquela empresa, vem para a conta dele. Ele entrega para aquela empresa os 70 mil. Aí a empresa se compromete a pagar a prestação anterior dele, né, do empréstimo que ele já tinha, que era mais alta, e ele vai ficar pagando a mais barata que acabou de fazer. Né? Ou ele pega o saldo devedor de 70, ou então diz que vai baixar para 50. Não, com 50 mil você quita, aí você vai ficar com um novo empréstimo pagando uma prestação menor, aí o cara pega os 50 mil, dá para a empresa, deposita na conta da empresa, assina papel timbrado, reconhecido firma, tudo bonitinho. Né? E aí nós depositamos o valor da sua prestação. A prestação dele é maior. O saldo devedor dele era maior na primeira dívida. Era 70. Na dívida nova agora é 50. Né? Só que ele está com as duas dívidas no contra-cheque. Ele está com uma de 50, de 70, que era a dívida originária, e agora ficou com outra de 50. E os pilantras dizem que vão depositar a dívida de 70, que tinha prestação maior. Não, nós vamos depositar as 70 parcelas para você todo mês. Todo mês vai cair na sua conta. Gente, pelo amor de Deus, é muita inocência, gente. Pelo amor de Deus. Né? E a pessoa sabe que está fazendo também algo legal. Não é só inocência, não, né? Estou sendo boazinha aqui. Não é só inocência, não. A pessoa sabe que está fazendo algo legal. Porque não existe essa história de alugar margem. Aluguel de margem. Aí, cada hora eles dão um nome diferente. Compra de dívida. Compra de dívida não existe mais. A compra de dívida é só um termo. O que existe é portabilidade. Aí você fala, é portabilidade? Aí eles vêm com outra história. Não é compra de dívida, é cessão de direito. Também tem isso, cessão de direito. Cessão de direito é um termo jurídico. Né? E aí a pessoa, aquela história fica tão bonita que ela acredita, né? Ela acredita. Então, mesmo... E às vezes tem casos que não é nem golpe, tem casos que um gerente do banco, ele faz você pegar um empréstimo para pegar o dinheiro, quitar aquele outro empréstimo, você quita e fica com o empréstimo ali naquela instituição, porque ela não tem convênio. Ela não tem convênio com o seu órgão. Então, ao invés dela fazer um consignado direto com você, com desconto em folha, ela faz isso, ela faz um empréstimo para você pagar na sua conta, né? Te dá o dinheiro, você quita aquele consignado e fica com um novo empréstimo. Isso não é portabilidade, tá? Portabilidade, você não coloca a mão no dinheiro, como eu acabei de ensinar aqui para vocês. A portabilidade é uma transação entre bancos, com o intermédio aqui da Câmara, da CIP, Câmara Interbancária, como é que é? Câmara Interbancária de Pagamentos, tá bom? Então, você não vai colocar a mão em dinheiro. Então, cuidado, porque tem muito servidor levando golpe porque está acreditando nessa história de que vai pegar um outro empréstimo, de que vai entregar o dinheiro, de que a empresa vai pagar, vai ficar pagando 70 parcelas todo mês, vai pagar direitinho. Aí paga 3, paga 4, paga 5, às vezes paga um ano. Por quê? Durante esse tempo ele está pegando mais um monte de bobo, tá? Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Está pegando um monte de bobo, desavisado. Que aí um colega fala para o outro, porque ele está recebendo. Não funciona. Ó, estou recebendo direitinho. Todo mês eles depositam dinheiro para eu pagar a prestação. Aí o outro colega, nossa, que legal. Aí vai lá, faz a conta, eles conseguem baixar, né? Não, agora eu vou fazer esse empréstimo aqui para você, a sua prestação de 1.500 vai cair para 1.200. Aí você só tem que pegar um novo empréstimo de X, todo mês a gente vai depositar o valor do seu primeiro empréstimo,
do empréstimo que você tem. A pessoa fica com 2 empréstimos no nome dela. Até um belo dia que a empresa some. E acabou, meu querido. Senta e chora. Senta e chora. Tá bom? Senta e chora e vem para o SOS Servidor para você aprender a não ser mais enganado. Não cair mais em história da carochinha. É muito importante que o servidor ele esteja muito atento. Servidor, o aposentado, porque eles pegam pessoas vulneráveis, a pessoa está desesperada, então ela faz qualquer negócio, ela quer baixar a prestação dela, ela não tem informação, ela está cega, ela está desesperada e ela acredita em tudo. E nego faz de gato e sapato, né? Vem com aquela história bonita, com aparência de legalidade, né? 71 é uma pessoa que enrola mesmo na conversa, sabe? A arte deles é essa. E aí, meu querido, muita gente boa tem dançado. Tem dançado. Depois que aconteceu, acabou. Não tem. Eu tenho uma aluna que trabalha nas câmeras. Ela diz que não tem. Não, as pessoas pedem para suspender o desconto e os desembargadores não deixam suspender, não. Não deixa, porque eles falam, não é criança, né? Acreditou, deu um empréstimo com essa história de alugar margem, né? Acreditou em história da carochinha, né? Eles simplesmente o banco o qual você fez o empréstimo agora, né? O banco não tem culpa, aspas, se você pegou o dinheiro e entregou para uma outra empresa que te enganou. Quem te enganou foi a empresa nova, né? Com essa aparente legalidade aí. Então, não dá bobeira com isso. Não vai fazer portabilidade no polo passivo, né? Polo passivo, não, desculpa, me expressei mal. De forma passiva, certo? Assuma o seu papel aí de forma ativa e fica bem esperta com as 2 antenas bem ligadas, tá? Se entrar, se tiver com alguma empresa e você está na dúvida, será que é legal, será que não é? Peça o CNPJ, pesquisa o CNPJ da empresa, pesquisa, pede o CPF de quem está te atendendo, certo? E nem assim, em muitos casos, isso é garantido, não. Né? Porque o que acontece? Existem muitas empresas de crédito. Aquela empresa, vamos supor, eu decido abrir uma empresa de empréstimo de crédito. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu sou uma profissional do mercado, eu tenho não é regulamentação, não. Como é que se fala? Eu tenho ali a licença, não é licença que eu quero falar, mas esqueci a palavra. Eu tenho ali a licença do profissional habilitação, pronto. Eu tenho habilitação para fazer esse trabalho, para fazer empréstimos e tal, tenho lá os cursos, estou habilitada pelo mercado, eu abro a minha empresa de crédito. O que eu vou fazer? Eu vou me conveniar, vou ser representante do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, eu firmo um contrato com esses bancos e começo a fazer o empréstimo deles. Então, você vai encontrar muitas empresas pequenas que representam ali, que eles têm a carteira de empréstimo do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, do banco tal, do outro banco, e eles emprestam em nome desses bancos, né? Então, só que existem muitas empresas por aí que não são sérias, né? Tem muitas empresas sérias que fazem um trabalho sério, um trabalho direito, mas tem empresas que se criam ali uma aparência de uma empresa verdadeira, cria o site, coloca tudo lá como se ela fosse ali representante desses bancos e começa a fazer mutreta, né? Provavelmente ela tem alguma ligação com alguém que consegue fazer, né? Porque elas pegam o documento da pessoa e conseguem fazer o empréstimo lá, por exemplo, no Banco do Brasil. Né? Então, ela tem algum elo com alguém que consegue pegar esse empréstimo, chegar nessa documentação e levar esse empréstimo lá.
Só que o que ela não tem, que ela faz, ela pega o empréstimo de forma legal, o banco concede o dinheiro para você, cai na sua conta, só que depois disso é que ela cria todo uma arapuca ali que faz com que você entregue o dinheiro para eles, né? E a pessoa entrega achando que está fazendo um bom negócio.